Evolução tectônica 250 milhões de anos no futuro. Vamos direto aos dados do geólogo Christopher Scottiz. O que ele fez foi aplicar rigorosamente a mecânica geológica atual que governa a crosta do nosso planeta para projetar a geografia da Terra 250 milhões de anos no futuro. Veja bem, não é especulação, é a aplicação de vetores e movimentos que a gente consegue observar hoje, extrapolando tudo isso com base na nossa compreensão acadêmica da tectônica de placas. É uma chance incrível de prever o resultado geológico do planeta em uma escala de tempo que é quase impossível de imaginar. Para entender esse futuro, a gente precisa olhar para o ponto de partida, as condições exatas de hoje. As tensões atuais das placas funcionam como um mapa de vetores para tudo que vem a seguir. E a escala do que está acontecendo bem debaixo dos nossos pés é absurda. A dorsal mesoatlântica atua como um limite divergente, empurrando ativamente o continente africano para o nordeste. Ao mesmo tempo, o gigantesco Oceano Pacífico está se expandindo ao longo das suas dorsais, forçando as placas a convergirem nas bordas. E é isso que constrói aquelas cadeias de montanhas colossais, como os Andes e as Montanhas Rochosas. Do outro lado, uma fenda profunda no Oceano Índico é um motor que impulsiona a placa australiana sem parar para o norte. Essas são as pressões fundamentais trabalhando neste exato momento. E isso nos leva à primeira fase do movimento tectônico. Projetando os próximos 75 milhões de anos, os resultados ficam evidentes. Daqui a 25 milhões de anos, a África colide com a Arábia, juntando-se à Ásia e fechando de vez o Mar Vermelho. Avançando para 50 milhões de anos, a África continua subindo para o norte e esmaga o sul da Europa. Adeus Mar Mediterrâneo. Aos 75 milhões de anos, a Austrália desliza e bate de frente com a Ásia continental. Imagina a força disso. Todo esse atrito cria um sistema gigantesco de montanhas interligadas. E a pressão contínua contra a placa norte-americana eleva o fundo do mar, onde hoje é o Estreito de Bering, conectando temporariamente as Américas à Australásia. Essa convergência imensa forma o que chamamos de Pangeia Partialis, uma espécie de Pangeia parcial. 75 milhões de anos no futuro, 6 das nossas 7 massas continentais vão se fundir em uma estrutura colossal, deixando só a Antártica lá no sul, isolada. Mas o ponto principal não é só a união das terras. É a pressão absurda gerada por essas colisões da África, Eurásia e Austrália. Elas não criam apenas fronteiras no mapa. Elas erguem cadeias de montanhas no interior desse megacontinente que vão fazer o nosso Himalaia parecer pequeno. E como a gente vai ver logo mais, essas muralhas de pedra terão um impacto drástico no clima global da Terra. Mas e depois? Vamos avançar até a marca de 150 milhões de anos. O modelo projeta que o planeta entre em um evento climático de estufa extremo por volta do ano 100 milhões. Isso derrete completamente as camadas de gelo da Antártica e revela a Terra por baixo, que na verdade é um enorme arquipélago. Esse derretimento eleva o nível dos oceanos, inunda áreas gigantescas e fratura a Pangeia Partialis, separando as Américas de novo ao romper a ponte de Bering. Aos 125 milhões de anos, uma fenda colossal começa a afastar as Américas da Eurásia de vez. E no meio disso tudo, a massa fraturada da Antártica começa uma viagem surpreendente em direção ao norte. E essa migração da Antártica causa um evento geográfico, no mínimo, fascinante. Aquelas ilhas colidem com a plataforma continental asiática e criam uma barreira no oceano aberto, literalmente cercando o Oceano Índico. O que acontece? Forma-se um novo e gigantesco mar interno, bem em cima da linha do Equador. É como um Mediterrâneo, só que muito maior e com um detalhe bem peculiar. A única saída dele é voltada diretamente para o sul. Essa enorme bacia de água fechada ali no Equador é uma peça absolutamente crucial para entender o clima desse futuro distante. Entrando na fase final de fechamento dos oceanos, a fenda no Pacífico acelera sua expansão. Essa força empurra o bloco inteiro das Américas de volta contra a África. Pensa só, na marca de 200 milhões de anos, aquele majestoso Oceano Atlântico que a gente conhece hoje vai ser reduzido a uma pequena fração do seu tamanho. E aos 225 milhões de anos ocorre o choque final. A América do Norte bate de frente com a África Ocidental, enquanto a América do Sul colide com a ponta sul da África. Esses dois pontos de contato selam o Atlântico para sempre, transformando ele em um canal interno massivo, espremido entre esses gigantes de terra. Pangeia Próxima, a configuração de 250 milhões de anos. O destino final. Chegamos à projeção final do Christopher Scottiz. 250 milhões de anos à frente, todas as principais massas de terra estão reunidas de novo.
A fusão das Américas com a África é tão profunda que os antigos mares somem, sobrando só uns vestígios profundos do Golfo do México e do Golfo do Maine. A Pangeia Próxima é, na prática, uma nova Pangeia, e com toda a Terra aglomerada, isso dita completamente o movimento dos oceanos. A circulação global vira um sistema super simples, praticamente um único giro enorme. Impulsionadas pelos ventos, as águas quentes do Equador fluem sem parar para o oeste pelo superoceano Pacífico até baterem na costa leste. Lá, a corrente se divide para o norte e para o sul. Nas altas latitudes, essa água esfria muito nos polos e então desce pela costa oeste de volta ao Equador para fechar o ciclo. A dinâmica da Terra se torna incrivelmente simples e brutal. Mas tem uma exceção a esse giro global e ela acontece no novo mar interno, o nosso antigo Oceano Índico. Como a geografia dele é fechada, a única entrada de água é pelo sul. Ou seja, águas polares muito frias entram sem parar na bacia. Só que, conforme essas águas avançam para o norte e encontram a barreira de terra no Equador, elas ficam presas. Debaixo de um sol equatorial fortíssimo, sem saída, essas águas aquecem rápido e sofrem uma evaporação intensa. Isso cria uma espécie de bomba gigante de umidade atmosférica que vai ser a chave para entender as condições de vida nesse supercontinente. Climatologia do futuro, biomas da Pangeia Próxima. Então, com a mecânica tectônica resolvida e os ventos e correntes definidos, a gente passa para as consequências disso tudo no clima. Observar esses biomas revela um contraste assustador. A costa leste recebe o impacto direto das águas equatoriais quentes, criando florestas vastas e exuberantes. Já as costas norte e sul são banhadas apenas por aquelas correntes frias e secas dos polos, o que gera desertos gigantescos logo na beira do mar. A costa oeste tem águas frias que começam a aquecer perto do Equador, sustentando só um cinturão verde bem estreito, e o mar interno, como vimos, funciona como um grande refúgio, um oásis verde no centro, graças àquela evaporação contínua. Mas aqui está o grande problema. Em todas essas bordas verdes, a umidade esbarra naquelas cordilheiras colossais e a chuva simplesmente não consegue avançar. E é aqui que entra uma regra brutal da climatologia para essa era. A umidade atmosférica tem um limite físico rígido. Ela simplesmente não tem força para penetrar no meio de uma massa de terra tão gigantesca, ainda mais bloqueada pelas maiores montanhas da história do planeta. O resultado? Assim que a umidade acaba lá nas periferias, o vasto interior da Pangeia Próxima se torna um deserto hiperárido, impiedoso, homogêneo e quase completamente sem chuva. É um ambiente extremo e ele ocupa a esmagadora maioria da terra firme disponível. A dicotomia da Terra, Pangeia versus Panícia. Esse é o momento em que a pesquisa do Scottis eleva a geologia para um nível quase filosófico. O estudo sugere que a Terra oscila naturalmente entre dois estados distintos. O primeiro é o estado Pangeia, que significa toda a Terra. É uma massa unificada dominada por desertos no interior, onde as espécies compartilham o mesmo espaço, o que leva a uma diversidade genética estagnada e bem restrita. Do outro lado, temos o estado Panícia, que significa todas as ilhas. E adivinha? É exatamente o momento em que a gente vive agora. A crosta está fraturada em vários continentes isolados. Isso permite que a umidade penetre profundamente nas terras. O mundo cheio de vida que habitamos não é a regra. É uma anomalia fantástica. O grande ponto de todo esse estudo é entender a interconexão absoluta das forças do planeta. A geografia não é só onde a Terra está. Ela dita o destino de todo o planeta. Como o próprio Christopher Scotese aponta, a tectônica de placas é o motor principal. O movimento silencioso lá no fundo dita onde ficam as montanhas, que por sua vez mudam os ventos, que mudam as correntes dos oceanos. Olhar para o caminho da Pangeia Próxima nos faz perceber que este paraíso isolado e cheio de vida que ocupamos hoje está separado por apenas um instante geológico do imenso deserto árido, que será a totalidade do nosso mundo.